Mas é isso, psicologicamente, a gente tá em conflito o tempo todo. Porque a gente, a escolher uma coisa, fala não para milhares de outras. É sempre assim, nossa psique funciona desse jeito. Eu escolho tomar água, então não escolho tomar café, não escolho tomar té, não escolho tomar cerveja. É assim, e com as coisas que a gente faz, por isso é super importante ser organizado demais. Eu consigo, hoje em dia, fazer tudo o que eu estou fazendo com a parte de geração de conteúdo e estudar muitas horas por dia, ainda do violão. Mas é primeiro é uma montagem das prioridades e depois, porque também sou professor, né, trabalho com você, e da preparação das aulas e tudo isso, é uma ordem de prioridades para você falar quanto porcentagem do meu tempo eu tiro para cada coisa, né? E é um trabalho de você ter que ser muito disciplinado e ser muito também inteligente com o seu tempo. Tipo, eu não vou perder tempo nisso aqui que não me dá nada, que não me cheira nada, que não me suma nada, né? Como que ser assim, demais nesse sentido. E é difícil, toma organização. Mas com organização dá para fazer de um jeito que gera uma certa paz, né? Sempre que a gente siga a ordem das nossas prioridades. Quando essas prioridades se ficam não diretamente proporcional ao tempo que a gente coloca, aí que chegam as crises, né? Mas voltando um pouco, com respeito do que você falava do tudo que dá a tecnologia, das pessoas que falam que tudo é ruim e das possibilidades, tem várias coisas, né? A tecnologia é uma ferramenta. Sim. Que nem escutava outro dia um filósofo do estoicismo falando, o martelo é uma ferramenta. Se você usa ele para colocar um prego, tá ótimo. Se você sai batendo nas pessoas na rua, tá horrível esse martelo, né? Então, com a tecnologia, por exemplo, com tudo que seja até as mídias sociais, as plataformas, que nem YouTube. YouTube é uma grande ferramenta. Você pode utilizar ela para uma porcaria e para só perder tempo, ou pode utilizar ela até para se formar. Que nem ver palestras, pessoas que falam de coisas, música, o jeito de conhecer diferentes músicos pelo YouTube, por exemplo, é uma grande ferramenta. E uma grande ferramenta para você se fazer conhecer também. Sim. Eu, além do podcast, faço os tutoriais, né? Também para ensinar. E eu considero que são bons. Então, também é outro conteúdo bom para o povo se formar também, né? Então, é uma ferramenta. Depende de como você use ela. Exatamente. Tipo, esse pensamento é muito já arcaico, né? Uma coisa muito fechada. Depende de como você utilize. Mas uma coisa que eu acho muito maravilhoso que tem, além de que tem, por exemplo, uma coisa ruim que tem o excesso de informação que a gente tem da globalização de hoje em dia, que você tem demais para escolher. Então já é difícil escolher conteúdo bom, um livro bom. Quantos livros bons tem que você tem na sua mão? Muitos. E quantos livros de porcaria tem escritos por aí que você também pode confundir e escolher esse outro? Essa é a parte ruim, por exemplo, né? Tem coisa ruim, claro. Mas eu acho muitas coisas que são boas demais, né? E entre outras, por exemplo, o fato de que você já não é tão dependente. A mais você usa e entende de tecnologia e se amiga, tem uma amizade com ela, sim, eu acho que menos codependente você fica. Sim. Por exemplo, antes, se eu queria tocar e que alguém que não me conheça me escute, se não vá a um concerto meu, ela pode me pesquisar no YouTube, por exemplo. Sim. Antes você precisava, até quando já existia TV e tudo mais, você precisava ou ganhar de algum jeito um tempo num programa de TV, um programa de rádio, ou ter algum amigo que manchara, que corte o bacalhau, como fala em espanhol, numa produção. Agora, eu sinto que, por exemplo, que eu faço conteúdo para o meu canal. Eu sinto que eu sou dono da minha própria produção, né? Do meu próprio canal. Como que nem tipo a Globo, eu tenho minha própria, porque eu sou dono disso, eu faço o que eu quero. Então, o povo agora tem a possibilidade de, com um celular, fazer conteúdo e falar e ter uma voz para que chegue até para qualquer pessoa no mundo. E eu acho isso muito interessante. Então, isso é uma das coisas que para mim cheira mexer, mas você para isso precisa saber gravar um vídeo,
saber dar uma edição boa para que o povo que escute e veja também seja mais dinâmico, mais gostoso, mais lindo, e você saber manchar um pouquinho nisso e não ter que perguntar para alguém, será que você pode editar para mim? Primeiro tem que ter o dinheiro para isso, tem que ter a pessoa, também é ser codependente. Exatamente. Não é só criar o conteúdo. Então, claro que se você fala, eu tenho meus tempos e eu tenho 24 horas no dia, sou uma pessoa e também, por exemplo, eu quero ser músico de performance, não é o mais inteligente você fazer tudo. Mas, por muito tempo, você não vai ter a possibilidade de pagar um salário para alguém eu estou desejando e já tudo que eu faço já dá para justificar ter alguém que eu faça só o conteúdo e mande para pós-produção. Mas até eu conseguir dar um salário para essa pessoa, passa muito tempo. Então, se você não gera essas ferramentas e essas habilidades, você ou não faz nunca, ou vai ser codependente o tempo todo. Então, isso te gera muita liberdade, né? Então, te gera muita liberdade e te gera autonomia. Exatamente. Então, por exemplo, um dos benefícios que eu acho que a gente teve é que há 20, 30 anos atrás, um artista, ele era dependente de uma gravadora. Exato. Você precisava estar numa gravadora, no selo, e isso era muito complicado. Você tinha que pagar. Aqui no Brasil a gente tinha o termo do jabá, né? Se você não pagasse, sua música não ia tocar na rádio. Isso era meio que universal, né? E hoje você democratizou mais isso. Só que ao mesmo tempo que você democratizou, você pulverizou. Então, se antes um artista vendia 100 mil discos, hoje em dia, se você tiver... Eu estava vendo ontem um colega baterista meu do Rio, ele é amputado, ele não tem as duas pernas, é baterista. E ele vive dando palestras pelo Brasil. E ele estava falando, há 3 anos atrás lancei meu disco no Spotify, no YouTube, não sei aonde. E aí ele coloca os cálculos que ele colocou, nesse período eu tive não sei quantos mil views, dos quais eu ganhei 0,00033 centavos de dólar por view, que me deu nesses 5 anos R$17. R$17 é o quê? Eu vou com você na padaria ali, a gente toma um café com leite e acabou. Nem dá. Então, assim, um dos questionamentos que eu faço, que eu tomo muito, por exemplo, assim, eu crio muito conteúdo. Muito, né? É que nem você entrou aqui hoje e disse, nossa, isso daqui seria maravilhoso para criar conteúdo. Pô, eu podia transformar isso aqui na sala de podcasts e abrir isso para podcasts. Enfim, é um negócio, é uma possibilidade que eu tenho de fazer aqui, né? Mas eu, por exemplo, no caminho que e aí o que eu acho que é legal, né? Porque você vai encontrando os seus caminhos. Então, por exemplo, eu faço os meus conteúdos no YouTube, por exemplo, e a infinita maioria deles é não listado. É para os meus alunos. Uhum. Por quê? Porque eu hoje, aos 50 anos, a minha média de aluno mínima é 30 alunos. Então assim, cara, com 30 alunos meus, já são 30 horas na semana que eu dedico exclusivamente a atender esses estudantes. Fora o tempo de preparo de aula. Fora o tempo de cuidar da administração da escola, né? Então assim, eu fui me encaminhando para isso. Eu já tive um colega, por exemplo, que fazia faculdade de música comigo. Ele abriu um curso de guitarra online. E ele abandonou o curso de guitarra com 140 alunos. Por quê? Porque ele não conseguia mais dar conta. Ele falou, chegou um momento e ele abandonou a faculdade. E foi trabalhar com outra coisa. Olha que louco, né? Então, uma reflexão que eu faço muito hoje em dia, assim, o lance do view, o lance do like, o lance da estatística. Será que aqui, eu não estou falando que é certo ou que é errado, um questionamento, será que isso deve ser sempre, de maneira inflexível, um parâmetro para você balizar o teu trabalho e o teu estudo, enfim? Eu acho que não. Eu acho que não, sem né? dúvida. Às vezes você faz por exemplo, eu acompanho muito podcast. Hoje em dia eu não assisto mais telejornal, né? Então, os jornais das emissoras de TV, eu assisto os meus podcasts. Eu sou fissurado em astronomia e física e eu assisto os divulgadores científicos que eu gosto, na hora que eu gosto. Alguns deles fazem vídeos e têm 2.000 views. Outros têm 20 milhões de views.
Ambos são ótimos, Claro. né? Mas eu acho que é aquela coisa da autonomia e da liberdade que com o tempo e com o seu trabalho vai te encaminhando. Que nem eu me considero estabilizado, satisfeito com as aulas que eu dou. O meu mundo é legal, né? Por exemplo, eu não saberia lidar se eu colocasse um vídeo no YouTube e ele tivesse 100 mil views. Claro. Eu odiaria, eu detestaria ter que perder tempo da minha vida fazer o mínimo, porque esses 100 mil views, sei lá, 1000 comentários, eu me sentiria na obrigação de ir lá e respondê-los, de lê-los. Foram pessoas que, né, e eu sei que muitos grandes formadores de opinião, eles vão ter suas equipes para fazer isso, e ok, é legal pra caramba. Para mim, pro meu caso específico, é uma coisa que eu nem faço, porque eu não quero mexer com isso.